Você não quer comida. Você quer silêncio interno. A cozinha está escura. A geladeira entreaberta ilumina o chão frio e os pés descalços de uma mulher que respira fundo e hesita. Ela não está com fome, mas algo dentro dela a puxou até ali. De novo, esse é o tipo de cena que ninguém vê, ninguém comenta, mas talvez você conheça bem. É aquele momento em que o mundo finalmente se cala e, no silêncio, tudo o que você sentiu durante o dia começa a gritar. Ansiedade, carência, cansaço, vazio. E a comida vira um tipo estranho de abrigo, porque ela não te julga, não exige explicações e te oferece um alívio que dura, mesmo que por pouco tempo. Mas a verdade, o que você está sentindo não é fome, é um chamado, um grito invisível da alma cansada de ser ignorada. Aquela parte de você que engoliu palavras, desejos, lágrimas e agora tenta se fazer ouvir de outra forma, uma forma silenciosa, automática, profundamente solitária. A fome espiritual não aparece nos exames, mas ela existe e se manifesta em comportamentos que até parecem exagero, mas no fundo são só tentativas desesperadas de se anestesiar da dor de existir. Quantas vezes você comeu só para não sentir? Quantas vezes preencheu o prato, tentando preencher o peito? Essa fome que surge no fim do dia, na pausa entre um compromisso e outro, ou no silêncio da noite, não é sobre comida, é sobre tudo que ficou entalado, tudo o que você calou para não ser vista como fraca, tudo o que você suportou sorrindo, quando por dentro estava desmoronando. O corpo sente, a alma grita, e a comida, por instantes, parece uma resposta. Mas hoje, talvez pela primeira vez, você possa olhar para isso com outros olhos, com mais compaixão, menos culpa e uma pergunta sincera. O que você realmente está tentando alimentar? Se isso tocou alguma parte sua, se parece que eu descrevi exatamente o que acontece quando ninguém está olhando, é porque você não está sozinha. Existe um motivo pelo qual sua mente te trouxe até esse vídeo. E se você chegou até aqui, é porque sua alma está pedindo mais do que uma dica. Ela quer cura, acolhimento, verdade. Então, antes da gente continuar essa jornada, faz um gesto de carinho com você mesma. Se inscreve no canal. Curte esse vídeo, não por algoritmo, mas para sua mente lembrar que esse é um espaço seguro, um lugar onde a dor tem nome e a leveza começa a nascer por dentro. Você não precisa mais recomeçar sozinha, e cada clique seu aqui é um passo a menos na direção da culpa e um passo a mais rumo à reconexão com você mesma. A comida entra, o alívio vem, mas logo depois vem ela, a culpa. Aquela sensação ácida que não estava no prato, mas aparece sempre depois da última mordida. É como se cada colher fosse um anestésico que alivia por minutos, mas cobra caro depois. Um preço emocional que ninguém vê, mas você sente. Você diz para si mesma, só hoje. Depois eu compenso. Eu mereço. Mas no fundo você sabe, não era fome. E o que você tentou alimentar ainda está aí. O buraco continua. Porque o que dói não é a comida. É a fome que volta, mais vazia, mais cruel, mais emocional. E você sente que está sempre presa no mesmo ponto, como uma fita repetida. Promete que vai mudar. Começa bem, mas basta um gatilho, um olhar atravessado, uma solidão abafada, e tudo recomeça. Você se pergunta, por que eu não consigo? Por que eu repito esse ciclo mesmo sabendo que vou me arrepender? E a resposta, por mais difícil que seja de ouvir, está aí, escondida nesse vazio que insiste em voltar. Porque o que você tenta preencher com comida é uma ausência que não se resolve com calorias. É uma ferida que não cicatriza com receitas. Você pode comer o que quiser, mas se sua alma continuar vazia, o estômago nunca vai se sentir cheio o suficiente. Essa é a verdade que ninguém fala. Você não está lutando contra o chocolate, o pão ou o excesso. Você está lutando contra um vazio interno que aprendeu a se calar com comida. E é por isso que, mesmo depois de comer, você ainda sente que falta algo, que algo está errado, que o alívio foi tão breve que mal deu tempo de respirar. Talvez o que você esteja buscando não esteja na próxima dieta nem no novo cardápio da semana. Talvez não esteja na força de vontade,
nem na disciplina que você insiste em achar que falta. Talvez o que falta não esteja na sua dieta, mas na sua alma. Você se lembra da última vez que se sentiu realmente em casa dentro de si mesma? Talvez tenha sido há muito tempo. Antes das cobranças, antes dos espelhos, antes de você começar a duvidar do próprio valor. Pode ter sido naquela tarde em que você chorou escondida no banheiro, ou naquele dia em que engoliu o choro para não preocupar ninguém, ou quando ouviu, engordou um pouquinho, né? E sorriu por fora, mas por dentro quis sumir. Foram pequenos abandonos, silêncios engolidos, feridas que ninguém viu, e você foi se esquecendo de si, se afastando de quem era antes da culpa, antes do controle, antes dessa guerra silenciosa com a comida. E é aí que ela entra. A comida, não como vilã, mas como acolhimento disfarçado. Ela foi o colo que você não teve. Foi o abraço depois do dia difícil. Foi a pausa entre tanta exigência. Foi a amiga que não cobrava nada, só presença. Ela te oferecia algo imediato, algo que fazia você se sentir viva por alguns segundos, mesmo que o preço disso fosse a culpa depois, mesmo que o alívio fosse tão curto quanto o tempo de mastigar. Mas por que é tão difícil parar? Porque em algum ponto você começou a confundir comida com amor, começou a buscar em sabores o que não encontrava em palavras, começou a usar o ato de comer como um ritual secreto de sobrevivência emocional. E cada vez que você se afastava de si mesma, cada vez que ignorava sua dor, sua vontade de descansar, sua saudade de respirar em paz, a comida voltava, como um reflexo, como um estou aqui por você, mesmo que fosse uma mentira. É duro ouvir isso, mas é necessário, porque a mulher que você era ainda está aí. Ela só está coberta por camadas de autoabandono, camadas de expectativa, camadas de dor acumulada. E enquanto você continuar esquecendo de si, enquanto continuar tentando se salvar com o que alivia e não com o que cura, a comida vai seguir aparecendo. Não como inimiga, mas como substituta. A comida virou presença, quando você virou ausência. O corpo nunca mente. Mesmo quando a boca silencia, mesmo quando você disfarça o choro com um sorriso, ele sente tudo e responde. Ele guarda as palavras que você não disse, as noites que você fingiu estar bem, as vezes em que quis pedir colo e se calou. O corpo é o cofre onde a alma deposita o que não consegue mais carregar. A dor emocional tem endereço. Ela não desaparece. Ela muda de forma. Às vezes vira tensão nos ombros, às vezes aperto no peito e muitas vezes vira fome. Fome que não nasce no estômago, mas no vazio. Fome que não quer nutriente, quer alívio. Fome que não sacia com comida, porque o que ela quer é presença, pausa, paz. E o corpo entende isso, mas como você não escuta, ele começa a falar mais alto. Aumenta o peso, aumenta o cansaço, aumenta a urgência de comer só mais um pedacinho, mesmo sabendo que isso vai doer depois. Cada compulsão é um pedido disfarçado. Cada beliscada é um reflexo de algo mais fundo. Não é sobre a bolacha, não é sobre o doce. É sobre a raiva que você engoliu. É sobre a tristeza que você camuflou com produtividade. É sobre o abandono emocional que você aprendeu a chamar de independência. E esse corpo que agora você olha no espelho com culpa, esse corpo que você tenta controlar com dietas, exercícios, promessas de segunda-feira, ele não é inimigo. Ele é o espelho daquilo que você ainda não teve coragem de olhar com verdade. Você não engordou só com comida, engordou com silêncio, com negação, com sobrecarga. E quando você diz, eu me sinto pesada, talvez não esteja falando do físico, talvez esteja falando do tanto que você carrega por dentro. Esse peso não é apenas calórico, é simbólico, é espiritual, é emocional. E enquanto a sua mente seguir evitando olhar para essas dores, o corpo vai continuar tentando dizer: seu peso é uma dor que virou matéria. Antes de abrir o armário, antes de andar até a geladeira, antes de colocar qualquer coisa na boca, existe um momento sutil, um instante quase imperceptível em que algo dentro de você sabe que não é fome, sabe que é fuga.
Mas esse instante passa rápido, porque a dor vem mais alto. E o impulso assume o controle. Mas e se você parasse ali? Se respirasse por 5 segundos antes de seguir esse caminho conhecido? Não para se punir, não para se controlar, mas para se escutar. O corpo pede comida, mas talvez o coração esteja pedindo um abraço. A mente grita por açúcar, mas talvez a alma esteja pedindo silêncio. E é nesse milésimo de segundo, antes do gesto automático, que mora uma chance real de mudança. Talvez você não precise lutar contra a comida. Talvez só precise ouvir o que está por trás do desejo. Porque você não quer o biscoito. Você quer que a ansiedade passe. Você quer que o vazio desapareça. Você quer que o mundo pare de cobrar tanto, que sua mente descanse, que alguém olhe nos seus olhos e diga, eu entendo. E se esse alguém for você mesma? Se pela primeira vez você olhar para si com compaixão e não com cobrança? Se, nesse instante antes do impulso, você fizer uma escolha diferente, parar, fechar os olhos, tocar seu próprio peito e perguntar, ei, o que você está sentindo de verdade agora? Esse gesto é pequeno, mas o efeito é enorme, porque cada vez que você se escuta, você se reconecta, você se lembra de quem é. Você começa a quebrar o padrão. Talvez você ainda vá até a geladeira, talvez ainda coma, mas vai ser diferente, porque vai ter consciência. E a consciência muda tudo. Ela não grita, mas sussurra. E esse sussurro é o chamado da sua presença voltando. Você não precisa resistir à vontade de comer com força bruta. Você só precisa aprender a se escutar antes dela vencer, porque é aqui que a cura começa, no instante antes da fuga. Tudo começa com um gesto simples, talvez um suspiro mais profundo, uma mão no peito, uma pausa antes de abrir o pacote. Pode parecer pequeno, insignificante, mas naquele instante, algo muda. Você está ali, com você, presente. Pela primeira vez em muito tempo, você não correu, não se julgou, só ficou e ouviu. Sim, a vontade de comer continua, mas junto com ela vem uma voz mais suave, uma parte sua que sussurra. Eu estou aqui e não vou te abandonar. Essa é a escuta que cura. Não é sobre resistir, é sobre acolher. Acolher a raiva que você não se permitiu sentir. Acolher a carência que você sempre disfarçou com independência. Acolher a exaustão de uma vida onde você dá conta de tudo, menos de si mesma. E quando você acolhe, algo mágico acontece. A urgência de comer começa a diminuir, não porque você ficou mais forte, mas porque você se sentiu menos sozinha. É aí que começa o verdadeiro recomeço. Não na segunda-feira, não depois da próxima compulsão, mas no instante em que você troca o castigo pela compaixão. Sabe aquele momento em que você come e depois se culpa? Aquele ciclo de eu estraguei tudo, não sirvo para isso, de novo eu falhei. Esse ciclo só existe porque você aprendeu que errar é fracasso. Mas e se errar for só um pedido de cuidado? E se a recaída for só uma parte do caminho, não o fim dele? Você não precisa mais se punir toda vez que escorregar. Você só precisa se ouvir com gentileza. A cura não é grandiosa, ela é invisível. É quando você escolhe se perdoar ao invés de se punir. É quando você se abraça em vez de se atacar. É quando você diz, hoje eu comi sem fome, mas amanhã eu quero me ouvir melhor. Essa voz é a sua cura nascendo. Ela não grita, ela não exige, ela só quer um espaço. E quando você permite que ela exista, o ciclo começa a se quebrar. Não com força, mas com amor. Você não precisa mais fugir. Você pode voltar para si. Imagine por um instante a mulher que você seria se não precisasse mais fugir. Se a comida não fosse mais alívio, nem distração, nem consolo, apenas alimento, ela ainda sente. Ainda tem dias difíceis, mas não corre mais até a cozinha toda vez que a dor aparece. Ela respira, escuta, fica com ela mesma. Essa mulher não nasceu de um milagre. Ela nasceu de pequenas escolhas, de pequenas pausas, de pequenos atos de coragem emocional. Ela entendeu que controlar o corpo sem cuidar da alma é prisão. Mas quando começou a acolher o que doía, sem se culpar por sentir demais,
A leveza começou a nascer, não nos números da balança, mas no jeito de acordar, no silêncio da mente, no respeito pelas próprias emoções. E essa leveza é sagrada, porque não foi forçada, foi conquistada dia após dia com presença. Leveza é quando você não precisa mais se esconder de si. É quando você passa pela geladeira e não sente medo, quando pode abrir um armário sem sentir que está perdendo o controle. Leveza é quando o espelho deixa de ser juiz e vira testemunha de uma mulher em reconexão com sua essência. Você não nasceu para viver em guerra com a comida. Você nasceu para habitar o seu corpo com paz, com verdade, com amor. E essa paz começa no instante em que você decide que não vai mais se punir por sentir, que vai olhar para suas emoções com carinho, não com repressão, que vai cuidar da sua mente como quem cuida de uma criança assustada, e não de um inimigo. Você não é fraca, você está despertando, e todo despertar é confuso no começo, mas também é lindo. Talvez agora, neste exato momento, uma parte sua esteja suspirando, sentindo que pela primeira vez foi vista, foi ouvida, foi acolhida. Esse é o início de uma nova relação com você mesma, não baseada em controle, mas em presença, não em restrição, mas em reconexão. Porque quando a alma é acolhida, o corpo para de implorar por abrigo. Eu sei que essa mensagem te confrontou. Eu sei que em algum momento você se viu nesse roteiro, porque essa dor silenciosa nunca foi só sobre comida. Foi sobre você tentando existir inteira, mesmo quando tudo ao redor te empurrava para o vazio. E agora você não está mais sozinha nesse caminho. Essa jornada de cura já começou e ela vai continuar. Então deixa o seu like, porque cada curtida aqui é como um lembrete de que você está escolhendo a si mesma. E comenta aqui embaixo. Não é fome, é reencontro. Escreve isso, afirma isso, porque a sua mente precisa ver essa decisão escrita, lida, declarada. E agora que você começou a entender por que a comida virou abrigo, no próximo vídeo, você vai descobrir por que você continua com fome mesmo depois de comer. Tem algo no seu corpo que não é físico. E no próximo episódio, vamos revelar a raiz emocional da saciedade que nunca vem. Te encontro lá, e dessa vez com a alma mais leve.